No final de abril, um estudo feito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro chegou à conclusão que o número de casos de depressão dobrou num período de 5 dias. Aqui nós percebemos a nossa realidade, nossa dificuldade em lidar com as situações da vida. Por isso que Jesus insistiu conosco. Em mim vocês terão paz. No mundo vocês terão crises, terão tribulações, mas uma palavra confortadora. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando Paulo estava preso, ele escreveu para os filipenses e ele pediu para que eles estivessem dando motivos de uma alegria completa. Na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 2, nós encontramos essa palavra. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. São 4 intervenções fundamentais que nós devemos pensar para que a nossa vida possa concorrer para uma alegria completa. E quem não quer uma alegria completa? Mas nós sabemos que essa alegria completa, que transcende as circunstâncias da vida, ela só pode existir na pessoa do Espírito Santo. E nós encontramos, então, um tratado fundamental para pensarmos na primeira intervenção. Pensamento. Pensamento construtivo, pensamento que edifica, pensamento que promove unidade, pensamento que traz perdão, reconciliação. Nós encontramos um verdadeiro tratado do pensamento para que a nossa alegria seja completa quando nós vemos Isaías capítulo 55. Ao lermos esse texto, nós entramos em contato com 3 iniciativas fundamentais para que o nosso pensamento seja pensamento construtivo. A primeira iniciativa que o texto coloca no momento de crise da história do povo de Deus: busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por ele enquanto está perto, abandonem os seus pensamentos, voltem-se para o Senhor, que terá misericórdia, voltem-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Aqui nós temos a primeira iniciativa fundamental que o ser humano precisa: buscar ao Senhor. E nós sabemos que é possível buscar ao Senhor através do seu Filho Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E nós encontramos essa orientação quando ele diz: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Mas Deus seja louvado, agradecemos pela ação do Espírito Santo, que quando ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, nós fomos. Por isso que a primeira iniciativa fundamental para que o nosso pensamento seja transformado, mudado, nós já encontramos. E ele, portanto, concorra para termos uma alegria completa. Crer em Jesus, crer que ele morreu por causa dos nossos pecados, recebê-lo nas nossas vidas e assim começar uma vida nova e poder participar da segunda iniciativa, nesse tratado perfeito que Deus fez através do profeta Isaías, no capítulo 55, quando ele diz a respeito dos recursos inesgotáveis que nós encontramos na palavra para que os nossos padrões de pensamento possam ser mudados. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Que propósito? Que os nossos pensamentos sejam pensamentos compatíveis, coerentes com a vontade de Deus. Então, contato persistente, contato
verdadeiro com a palavra, é ler, é estudar a palavra de Deus, como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E, se não fosse a tua palavra, o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha angústia. Então nós louvamos, agradecemos a Deus, porque temos recursos inesgotáveis para que os nossos pensamentos sejam pensamentos que venham a ser substituídos pelos pensamentos de Deus. Nossos sentimentos, nossas emoções sejam totalmente transformadas pelos pensamentos de Deus. Temos ainda uma estratégia fundamental na palavra, quando ela diz assim: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Como é importante lembrarmos desse aspecto fundamental da vida do ser humano. Meditação. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, o clamor, a oração, a súplica constante, que nada nos deixe ansiosos, mas que tudo seja colocado diante de Deus através de orações, súplicas, com ações de graças, para que a paz de Deus cuide da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida espiritual. É uma tarefa para todos os dias, uma estratégia perfeita, equilibrada, que nos traz resultados, desfechos impressionantes na nossa vida. Quando se fala tanto que meditação é um dos 4 recursos fundamentais para que o ser humano tenha uma vida com qualidade, inclusive comprovado até de exames, provando que quem faz meditação tem exames, tomografias melhores, nós agradecemos a Deus porque temos uma meditação perfeita, que é a oração, que é a súplica e ações de graças. Nós fazemos todos os dias. Não seja omisso, não tenha nada que possa impedi-lo de fazer essa meditação diária, várias vezes ao dia, se for necessário. Se quiser usar papel e caneta, faça-o, porque nós sabemos que os benefícios são extraordinários e só através desse benefício nós podemos ter os nossos pensamentos transformados, substituídos pelas expectativas de Deus. Só através desse recurso nossa alegria se tornará completa. E nós agradecemos a Deus porque o mesmo texto nos fala de uma alegria indizível, que ninguém pode pensar. Vocês sairão com júbilo, serão conduzidos em paz, os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as aves do campo baterão. São figuras que fazem com que eu e você jamais possamos esquecer de que Deus tem pensamentos para serem colocados no nosso coração através da sua palavra, que Deus tem pensamentos para serem substituídos através da oração e da súplica, e como Paulo mesmo disse, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver alguma virtude, se houver algum louvor, nisso se ocupe o vosso pensamento. Que nosso pensamento seja totalmente preenchido pela vontade, pelos pensamentos de Deus na palavra, na oração e na súplica, e nós rogamos a Deus que eu e você possamos viver dessa forma, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E Deus seja louvado por isso.